Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos começar nossa reflexão do primeiro domingo da Quaresma, ano B, nosso 15º encontro. Vamos iniciar nossa reflexão ao primeiro domingo da Quaresma. Neste domingo, tanto no ano A, Mateus, quanto no ano B, nosso ano agora, Marcos, e no ano C, Lucas, nós iniciamos com Jesus vencendo a tentação no deserto. No Evangelho de São Marcos, diferente de Lucas e Mateus, encontramos aqui somente 2 versículos. Vemos estes 2 versículos inseridos entre 2 realidades importantes. Antes da tentação, se fala do batismo de Jesus, e depois da tentação, Jesus inicia seu ministério de anunciador do Evangelho, a boa nova do Pai. É o início da pregação do Reino de Deus. Para São Marcos, a derrota do demônio, para o evangelista Marcos, a derrota do demônio, então por isso nós vamos ver no Evangelho que São Marcos acentua bem a luta de Jesus contra os demônios, o Evangelho dele está cheio disso. Isto é, para o evangelista, a grande manifestação da chegada do Reino de Deus. Jesus vem vencer o mal que alienou a humanidade de Deus e colocou então a pessoa não a serviço de Deus, mas a serviço do mal. Por isso, o primeiro sinal, milagre de Jesus no Evangelho de São Marcos foi a libertação do homem possuído por um espírito impuro na sinagoga de Cafarnaum. Nós vimos domingos passados. Marcos capítulo 1, versículo 21 a 28. Daqui podemos ver as 2 disposições divinas, uma para o Antigo Testamento, outra para o Novo Testamento. Embora o Novo Testamento é a chave de interpretação do Antigo. No Antigo, só um pequeno número de pessoas, com Noé, se salvaram das águas do dilúvio. Agora, no Novo Testamento, as águas batismais salvam uma multidão. No Antigo Testamento, o sinal da aliança com Noé foi o arco-íris, penhor da fidelidade divina. No Novo Testamento é a cruz de Cristo, sinal da nova aliança, garantia da nossa ressurreição. Ser batizado não deve acentuar como única realidade a purificação das manchas do pecado, mas acentuar com mais veemência o compromisso com Deus Pai, com uma reta consciência, uma moral, participando da ressurreição de Jesus Cristo. A antífona de entrada é tirada do Salmo 90, 91, dos versículos 15 a 16. É um salmo que coloca o fiel sob a proteção divina e é do pós-exílio da Babilônia. A igreja que se reúne em Eucaristia canta a assistência fiel a Deus. Ele, diz a antífona, me invocará, isso é Deus falando, e eu o ouvirei. Hei de louvá-lo e glorificá-lo. Vou saciá-lo com longos dias. O Pai Eterno atende ao clamor da comunidade orante e não decepciona seus fiéis. Ele atende, livra a comunidade, sustentando-a com seu próprio Filho Jesus. A primeira leitura é tirada do livro do Gênesis, capítulo 9, do versículo de 8 a 15. Deus que deu o dilúvio para purificar o mundo, agora faz uma aliança com Noé. O dilúvio é símbolo do juízo de Deus, mas o mesmo Deus que faz justiça é também misericordioso. Nós não temos a capacidade de imaginar a justiça divina. Ela é muito superior à capacidade pensante do ser humano, pois avaliamos esta justiça
partindo de um limite humano, tendencioso, manipulador, que sempre reduz a dimensão eterna da justiça divina. Não somos capazes de imaginar a eternidade da misericórdia divina, pois no nosso limite reduzimos a misericórdia divina a nossos critérios. Por isto, o Deus que é justo e misericordioso de modo eterno se manifesta na história e pede ao ser humano um compromisso, e por isso ele realiza uma aliança. Daí não podemos julgar nem medir ninguém. Nossos critérios serão sempre pequenos, mesquinhos, reducionistas. O critério divino não é o nosso. Na primeira leitura, a misericórdia vem simbolizada pelo arco-íris, sinal de Deus. Ele faz aliança com Noé e sua descendência, isto é, a humanidade toda. Apesar da existência do mal, Deus não vai voltar atrás e destruir a humanidade. A consciência de que existe o mal é próprio do ser humano. Os animais não têm consciência do mal, pois eles agem pelo instinto. Não têm critérios morais nem éticos. A fidelidade de Deus dura sempre. Receber esta fidelidade, vivê-la, é um desafio para a própria humanidade. O salmo responsorial é o Salmo 24, 25. É um pedido de perdão e auxílio, e é do período do pós-exílio da Babilônia. O refrão é tirado do versículo 10. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Deus revela ao fiel o caminho que leva à plenitude da vida e que faz o ser humano seguir um caminho de retidão, um compromisso moral. A lei, a Torá. O caminho de Deus é revelado na aliança que Deus fez com seu povo, onde ele vai revelar sua suavidade, seu amor pelo povo eleito. Claro, dentro da perspectiva do Antigo Testamento. A primeira estrofe é tirada dos versículos 4 e 5. O salmista faz um apelo a Javé Deus para que ele viva a aliança, seja fiel a Deus e seus mandamentos. O caminho é dado pela aliança, que revela a estrada de Deus, seus mandamentos. É na aliança e mandamentos que encontramos a verdade divina, e por meio dela encontramos Deus Javé, aquele que nos salva e liberta. A segunda estrofe é tirada dos versículos 6 e 7. O salmista invoca Javé Deus, a lembrar a sua misericórdia e ternura, pois a compaixão de Deus é eterna, sem fim, e por isso, confiante, o salmista reconhece que ele, Javé, não vai abandonar seu povo fiel. Ele que revelou na eleição de Israel a sua bondade, sem limites. Aqui nos lembra a bondade de Javé Deus, que resgatou o seu povo do exílio da Babilônia, revelando seu perdão e misericórdia. A terceira estrofe é tirada dos versículos 8 e 9. Javé Deus, que tinha enviado o seu povo ao exílio, perdoou a infidelidade do povo eleito e agora traz de volta do exílio o povo que antes se tornara infiel. Reconduz ao bom caminho os pecadores. Assim Israel deve viver na humildade e se tornar os pobres de Javé, que aprendem de Deus a viver e renovar a aliança, ensinando seu caminho. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 22. A eterna nova aliança Jesus realizou por nós na cruz, nos diz São Pedro. Cristo morreu uma vez por todos. Isto é, sua morte na cruz foi única e definitiva. Não precisa morrer uma segunda vez, visto que sua morte na cruz realizou definitivamente nossa salvação. Jesus é o justo, que morreu pelos injustos, nós. Sua morte na cruz nos conduziu ao Pai. Por isso São João diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isto é, vamos ao Pai por meio de Jesus, através de sua entrega definitiva na cruz.
Assim é na cruz que ele se revela como caminho, verdade e vida. O caminho que leva ao Pai, pela cruz. A verdade que leva ao Pai, pela cruz. A vida que leva ao Pai, pela cruz. Assim, na cruz, ele é o único mediador que nos leva ao Pai. Não se trata aqui da mediação dos santos. Aqui tem uma outra perspectiva. Jesus sofreu a morte na sua existência humana. Quem morre na cruz é a humanidade de Jesus. O Filho eterno do Pai, coeterno com o Pai, se fez homem, se uniu numa unidade hipostática à humanidade, unidade inseparável. É Jesus, Deus, homem. Na cruz não morre a divindade. Deus não pode morrer. A morte é um limite para a humanidade e criação, não para Deus, que é imortal. Mas a humanidade que morre na cruz não se separa da divindade. A divindade redime a humanidade que morre na cruz, salvando-a. Este que morreu em sua humanidade ressuscitou, recebeu vida nova no Espírito, isto é, no Deus. Sua dimensão de Espírito ressuscitado, nos diz então São Pedro que ele foi pregar aos espíritos da prisão. Significa aqui o Sheol, no hebraico, Hades, na língua grega, inferno, na língua latina. Para nós significa mansão dos mortos. Aqueles que sofreram o dilúvio. Naquele batismo do dilúvio salvaram 8 pessoas. Agora a arca corresponde ao batismo. O que é o batismo? Diz São Pedro, o batismo hoje é a nossa salvação. Então se deve batizar, em vista da salvação. O batismo hoje é a nossa salvação. No batismo de São Paulo somos sepultados com Cristo para ressuscitar com Ele. O batismo não é um ato de limpeza externa do corpo, mas nos faz viver de forma ética comprometidos, ter consciência boa, viver a fé com uma atitude moral, tendo em vista a ressurreição de Cristo Jesus. O Cristo morto e ressuscitado subiu aos céus, a ascensão. Está sentado à direita de Deus Pai e submete a ordem celeste à sua autoridade, anjos, dominações e potestades. O Evangelho tirado de São Marcos, capítulo 1, versículo 12 a 15. Na primeira cena, Jesus é conduzido pelo Espírito para o deserto. Ali ele foi tentado por Satanás. O povo de Israel foi conduzido pelo deserto durante 40 dias e não passou pela prova. Foram vencidos pela tentação. Jesus passou 40 dias no deserto e venceu a tentação de Satanás. Ele teve no final, sabemos em Mateus e Lucas, o serviço dos anjos quando teve fome e venceu a tentação, então ele foi servido pelos anjos. Só somos tentados nos momentos que estamos fracos, não nos momentos fortes. O mal aproveita-se da nossa fraqueza para nos fazer cair. É nos nossos pontos fracos que a tentação age. Depois da tentação, vem a segunda cena, após a prisão de São João Batista. Jesus foi para a Galileia e, iniciando sua missão, dizia, anunciando a palavra, pregando o Evangelho de Deus. O tempo já se completou. Tempo aqui, a palavra kairos, significa tempo fecundo. Quando Deus se manifesta, ele fecunda a história. Não se trata de cronos, um tempo cronológico. Cronos vem do deus Cronos, que engolia seus filhos. O tempo cronológico é aquele também que vai nos devorando dia a dia. Não é o tempo cronológico que se fala aqui. Aqui se fala do tempo kairológico, kairos. O tempo cronológico, onde nossa vida é engolida pelo tempo. Então, kairos, o tempo, se completou. O verbo significa transbordar. A ação divina, quando age na história, transborda. O tempo transbordou. Em Deus não tem miséria. Miséria do ser humano, que é mesquinho. Deus age na história transbordando.
o reino de Deus se faz próximo. Na pregação, o querigma de Jesus, o anúncio de Jesus, né? Ele que é o portador da mensagem do reino do Pai, se faz presente através da sua mensagem. Em Jesus, a sua pregação, o reino de Deus se aproxima. Convertei-vos, metanoia, diferente do Antigo Testamento. A conversão do Antigo Testamento era assim: mensagem de conversão, pedido de penitência, recebimento do perdão. Caso a pessoa não atendesse o pedido de conversão e não fizesse penitência, seria castigado, enquanto o justo perdoado. Isto é, para o Antigo Testamento. No Novo Testamento não se pede conversão. No Novo Testamento se pede conversão, metanoia. Mas no Novo Testamento, metanoia significa mudança de mentalidade, modo de ver as coisas, mudança de paradigma. A disposição da conversão, metanoia, não é para fazer penitência. Essa mensagem foi do Antigo Testamento até João Batista. Não. Mas para nos abrir a mensagem com adesão de fé. Crede no Evangelho. Boa nova do reino. A conversão deve nos abrir a uma nova adesão de fé a Jesus, a uma mensagem do Evangelho. É nesta caminhada com Jesus que somos iluminados na moral cristã, não a partir do Antigo Testamento, embora o Antigo Testamento seja importante. A moral do Antigo Testamento é uma heteronomia que deve conduzir o ser humano na justiça e observância da lei, a Torá. A moral cristã é uma autonomia daquele que caminha com Jesus e neste caminho vai descobrindo o imperativo ético da boa nova do reino, nesse contato com Jesus. A antífona de comunhão é tirada de Mateus capítulo 4, versículo 4. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Com essa disposição, nos aproximamos da Eucaristia, para nos alimentar com o Senhor, que se faz nosso alimento de caminhada neste deserto da vida. Então esse é o nosso comentário para este domingo, esse primeiro domingo do tempo da Quaresma. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.